Veja, eu não quero ficar inventando lorota. Eu estou no governo, eu tenho a obrigação de ser honesto com o povo e mostrar exatamente aquilo que eu fiz. Nada mais, nada menos. Apenas mostrar com a narrativa correta e dar ao povo o direito de decidir se aquilo é bom ou não para ele. Porque quando a gente fala do Bolsa Família, o Bolsa Família não é um programa mais nosso. É um programa do Brasil. Ele já passou, ele foi criado por nós, mas ele já passou, sabe, por 6 anos da Dilma, já passou por 3 anos do Temer, já passou por 4 anos do Bolsonaro, agora voltou conosco. Não é um programa mais do governo Lula, é um programa do Brasil. E outros programas que têm essa duração também é do Brasil. Aliás, nós não fizemos para nós, ou seja, se fosse nosso, a gente registrava, quando a gente fosse embora, a gente levava. Não, o programa é feito para o povo brasileiro. Por isso é que nós precisamos ter um esforço muito grande de todo mundo, todo ministro tem que conhecer todas as políticas, porque quando a Sônia Guajajara for falar para os indígenas e Yanomami, ela tem que falar das outras coisas. Quando a Marta for falar das mulheres no Paraná, ela tem que falar dos Yanomamis. Se a gente tiver o conhecimento do todo, fica muito mais fácil a gente trabalhar e a gente defender o governo, que não é o governo do Lula. Eu, às vezes, fico pensando, quando vocês falam, dizendo, porque no governo do presidente Lula, dá a impressão que vocês não são governo. Dá a impressão que vocês não são governo, ou seja, vocês estão comigo esse tempo todo, então o governo não é do presidente Lula, o governo é nosso. O governo é de quem está no governo. Então, é isso que eu quero que aconteça a partir de agora. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A comunicação, ela tem a responsabilidade do Sidônio, ela tem responsabilidade das entrevistas que eu dou, mas ela tem também a responsabilidade de cada companheiro. Eu não quero, nesse final de ano, ser grosseiro com ninguém. Mas é preciso que a gente não confunda poluição visual com comunicação. Não adianta a gente querer colocar 80 coisas num pedaço de papel que as pessoas olham e não entendem. É preciso não ficar embaralhando 800 coisas numa página só, imaginando que as pessoas vão entender alguma coisa, as pessoas terminam não entendendo nada. Então, comunicação também é uma coisa profissional. Eu queria pedir para os ministros, quando tiver que fazer alguma coisa, converse com quem conhece, para não querer colocar o mandato inteiro numa única folha de papel, que as pessoas terminam não compreendendo. Outros, que são ministérios mais sofisticados, ministérios mais de conhecimento jurídico, às vezes fazem um documento que ninguém vai conseguir ler. Ninguém vai conseguir ler. É importante que a gente, na hora da comunicação, a gente não faça a comunicação para a gente mesmo. Aí eu fiz a comunicação, eu gostei, está ótimo. Não, não é para você que você está fazendo. Você está fazendo para alguém. E é preciso saber se esse alguém está entendendo o que você está falando. Eu conto sempre uma história, Sidônio, que quando eu era presidente do sindicato, a gente fazia os boletins convocando a Assembleia, e a gente fazia primeiro um monte de crítica ao governo, e lá embaixo a gente colocava a Assembleia, 19 horas, sexta-feira. E nunca ia ninguém na Assembleia. Aí, quando eu fui ver um texto, ao invés de entregar boletim, eu fiquei pegando o boletim e fui andando igualzinho os trabalhadores para saber. Quando chegava na portaria, que ele jogava o boletim fora, porque ele não tinha que entrar com o boletim, ele não tinha chegado para saber o que era a Assembleia. Ele não tinha conseguido chegar na Assembleia. Ele tinha feito o ouvido crítico ao Defim, a não sei mais quem. Então, eu passei a utilizar um gibizinho. Eu peguei o João Ferrador e eu fazia um bonequinho contando história com o João Ferrador. Aquele bonequinho que ela levava para casa. Ele não jogava fora, porque era uma coisa que ele apreciava. Então, a comunicação não é um monte de letra. Apenas alertar para vocês. Vocês que vão prestar, porque a partir dessa reunião aqui, a partir de janeiro, veja, eu vou tirar um dia de descanso. Dia 6 de janeiro eu estou de volta e vou, antes do carnaval, eu vou querer ter reuniões por áreas de ministério, viu, Macola? Anota você, Oswaldo, aí, eu vou querer ter reunião por área de ministério para a gente aperfeiçoar as coisas que faltam, e reunião com os bancos públicos brasileiros, porque até lá já fecharam o ano,
todo mundo já tem o que fez até dia 31 de dezembro, aí vai ficar melhor a gente receber esse material. Tudo isso até o carnaval. Porque depois do carnaval, eu vou dançar carnaval. Não sei se vocês sabem, eu estou me preparando para ser mestre-sala em algum lugar. Não sei se vai dar certo, mas eu... Bem, é que eu estou convidando vocês para ir no desfile da Acadêmica de Niterói, é isso? Sabe, que vai fazer uma música em homenagem à Dona Lindu. Mas a música é para a Dona Lindu. Bem, depois eu tenho 3 viagens internacionais para fazer, importante, Alckmin. Lamentavelmente, você não vai poder viajar comigo, mas você tem que preparar as viagens. Eu quero fazer uma mega viagem para a Índia, com muitos empresários, para discutir a questão da saúde, Padilha, para discutir a questão de remédio, da indústria fármaco, para discutir a questão da indústria da defesa, a questão espacial, e para discutir outras coisas, porque não tem sentido Brasil e Índia, 201 bilhão e 600 milhões de habitantes, a soma dos dois, e a gente só tem 12 bilhões de comércio exterior. É nada. Depois eu vou para a Coreia do Sul. Da Índia eu vou para a Coreia do Sul fazer talvez a última viagem minha internacional, porque eu não estou querendo nem no G7 em junho, porque ainda já estamos em franca campanha aqui no Brasil. Bem, e nós temos amanhã a possibilidade, amanhã eu vou nos catadores, não, amanhã eu tenho entrevista coletiva, amanhã 11 horas, depois na sexta-feira eu vou no Natal com os catadores de papel, depois eu vou para Foz de Iguaçu inaugurar a ponte Brasil-Paraguai, depois eu vou fazer a reunião do Mercosul. É importante lembrar que nessa reunião do Mercosul, era para ser no dia 2 de dezembro, eu mudei para o dia 20 de dezembro, porque a União Europeia pediu que ela só conseguiria aprovar o acordo com o Mercosul, sabe, no dia 19. E eu agora estou sabendo que eles não vão conseguir aprovar. Está difícil, porque a Itália e a França não querem fazer por problemas políticos internos. E eu já avisei para eles, se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto eu for presidente. Tá, é bom saber. Faz 26 anos que a gente espera esse acordo. 26 anos. O acordo é mais favorável para ele do que para nós. O acordo é mais favorável para ele do que para nós. O Macron não quer fazer por causa dos agricultores deles, a Itália não quer fazer, não sei por causa do quê. O dado concreto é que nós do Brasil e nós do Mercosul trabalhamos muito para aceitar esse acordo e passar uma ideia nesse momento em que você tem um presidente dos Estados Unidos querendo fragilizar o multilateralismo e fortalecer o unilateralismo, nós queríamos fazer um acordo para mostrar ao mundo que uma população de 722 milhões de habitantes e um PIB de 22 bilhões, trilhões de reais estavam fazendo um acordo para defender o multilateralismo. Então, eu vou para Foz de Iguaçu na expectativa de que eles digam sim e não digam não. Mas também, se disser não, nós vamos ser duros daqui para frente com eles, porque nós cedemos a tudo que era possível a diplomacia ceder. Bem, dito essas coisas, companheiros, eu queria dizer para vocês que nós vamos terminar um ano bem. Eu quero agradecer os meus líderes no Congresso, na Câmara, no Senado, tanto o Randolfo, quanto o Jacques Navarro, quanto o Guimarães, aos líderes partidários que nos ajudaram. Vocês sabem que nós tomamos posse numa situação muito adversa, parecia tudo teoricamente difícil, quase que impossível. Sabe, nós tivemos uma boa relação com o presidente Lira na Câmara, temos uma boa relação com o Pacheco, presidente do Senado, conseguimos aprovar quase tudo que a gente queria aprovar, sabe, discutindo, cedendo, conquistando, fazendo aquilo que é próprio da democracia, fazendo aquilo que todo mundo aqui sabe fazer, conversar, ceder quando tem que ceder, não ceder quando não precisa ceder e ganhar aquilo que é o melhor para o povo brasileiro. Nós fizemos isso, eu quero agradecer aos ministros que muita competência, sobretudo a área da Fazenda e a área da Casa Civil, trabalharam com muita maestria para tentar fazer com que as coisas acontecessem. De vez em quando aparece uma rusga,
Quando tem uma manchete no jornal, o governo perdeu, o governo ganhou. O governo não perde nem ganha. Para nós, o que é bom é se o povo ganha. Se o povo ganha, é o que interessa para nós. É isso que interessa. Eu não tenho nada pessoalmente contra ninguém. Sou amigo do Hugo Mota, sou amigo do Lira, sou amigo do Pacheco, sou amigo do Alcolumbre. Sou grato pelo que eles fizeram nesses 3 anos comigo. Sabe? E na hora que surgiu uma divergência, é importante a gente lembrar que a gente precisa conversar mais. Precisa parar as arestas. E eu estou disposto a fazer isso porque nós somos gratos por tudo que foi aprovado até agora. Eu não conheço na história um governo que conseguiu, num congresso adverso, como nós pegamos desse congresso, aprovar metade do que nós aprovamos. Portanto, é a vitória do multilateralismo, é a vitória da negociação, é a vitória da paciência, é a vitória da conversa. E é assim que a gente vai conseguir tocando esse país. Eu acredito, companheiro, que nós, em algum momento, vamos ter que discutir um salto de qualidade no que nós temos que fazer no Brasil. Eu acredito, é o seguinte, nós não podemos continuar nesse país que era a 8ª economia do mundo, a Rússia nos passou. A Rússia demonstrou que a guerra fez bem para eles, porque eles cresceram a economia. E o PIB dele passaram a gente, eles foram para a 8ª economia. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. O Brasil não pode continuar de política de inclusão social a vida inteira. Porque o que está provado é que quando entra alguém que não gosta de política social, destrói. Eu, de vez em quando, vejo os pessoal falar, os ministros, o Sidónio fala de vez em quando, não é preciso algo novo, é preciso apresentar algo novo. Eu fico pensando, quando for reconstruir faixa de Gaza, eles vão fazer daquilo o resort que o Trump queria que fizesse, ou vão fazer as casinhas pobres que eles moravam? Vai ser a casinha pobre e vai ser a maior conquista deles. O que é que nós tivemos que fazer? Recuperar as coisas que nós tínhamos feito, que ajudavam o pobre, que eles destruíram. Mas agora nós temos que pensar qual é o salto que a gente vai dar para fazer com que o Brasil salte de qualidade. O Brasil pode chegar à 6ª economia do mundo. O Brasil pode chegar à 5ª economia do mundo. Nós temos todas as condições. O que nós precisamos é construir um projeto. Eu quero saber, eu sei que está ao vivo, eu estou dizendo isso porque está ao vivo mesmo, eu de vez em quando me pergunto, para que eu vou ser candidato outra vez? Para fazer o mesmo que eu estou fazendo? Ou eu tenho que ser candidato para fazer outra coisa? Eu vou ser candidato para todo mês ficar discutindo o déficit fiscal? Para todo mês ficar discutindo o corte no orçamento? Para todo mês encontrar um ministro dizendo, presidente, libera 200 para mim, me leva 300, me leva 400, me dá não sei das quantas. É para isso que eu quero ser, eu não preciso disso. Não preciso disso. Então, nós precisamos discutir claramente o que nós vamos construir no próximo período. Qual é o salto de qualidade que a gente vai dar? Aonde é que a gente quer chegar? Porque, veja, eu não tenho nenhuma preocupação de competir. Aliás, eu já mandei fazer um estudo das políticas sociais dos nossos possíveis adversários. Do Tarcísio, do Zema, do Caiado, do Ratinho. Eu já mandei fazer um estudo de todas as políticas sociais que eles fizeram nos estados. Sinceramente, perto de nós, eles não fizeram nada. Nada. E esse é o dado concreto. Então, veja, vocês receberam aqui hoje as informações de uma coisa que não é narcisismo meu dizer, mas não tem. Eu vou dizer em letras garrafais aqui, palavras garrafais. Não tem na história do Brasil. Eu vou livrar Dom Pedro II disso, que era imperador, não discuto com o imperador. Mas depois da proclamação da República, todos vocês aqui são letrados. O único que não tem diploma aqui sou eu. Então, todos vocês,
podem pesquisar a história desse país, para saber se em algum momento, de todas as presidências depois da proclamação da República, alguém fez a quantidade de inclusão social que nós fizemos em apenas 3 anos nesse país. Pode pesquisar. E eu tenho feito desafio nos encontros que eu faço, pedido para os professores, para os jornalistas, pesquisem. Pesquisem, porque, quem sabe, a gente não está fazendo tudo. Mas, no máximo, que se fazia nesse país era um vale. Vale isso, vale aquilo, vale leite, vale refeição, vale isso, vale aquilo. E nós estamos tentando fazer políticas de inclusão social que sejam estruturantes. Ela começa pela correção da tabela do imposto de renda, pelo aumento do salário mínimo, pelo aumento do Bolsa Família, sabe? Por criação de programas como o Pé de Meia, ou seja, garantindo que essas políticas se transformem no aumento da renda das pessoas. Quando a gente cria a política do gás do povo, e a gente resolve dar um botijão para 15 milhões ou 17 milhões de famílias, sabe? Porque um botijão custa, para quem ganha um salário mínimo, 10%. Se ele não precisa pagar, vai ser 10% de aumento no rendimento dele. Isso significa mais consumo, significa mais comércio, significa mais crescimento, mais indústria. Porque esse é o nó da questão. É fazer com que os milhões de brasileiros, porque o mapa que me mostraram, Haddad, mostra que 90% do povo brasileiro ganha abaixo de R$5.000. Olha, se isso é verdade, gente, se isso é verdade, nós estamos fazendo o mínimo necessário que era possível fazer. E nós temos que compreender que é preciso, nas eleições, aumentar a correlação de força das pessoas que querem ajudar o povo pobre para que a gente possa aprovar mais coisas, fazer mais coisas. Ô, gente, quando a gente fala em escala 6x1, eu estou nessa briga de redução de 80 horas para 40 horas há muito tempo. Ou seja, veja que engraçado. Para que serviu o crescimento do conhecimento e do desenvolvimento da tecnologia dentro das empresas? Eu lembro, companheiro Marinho, que era metalúrgico de São Bernardo do Campo. Nos anos 80, Zé Múcio, eu era contra a robotização, dizendo que a robotização ia tirar o trabalhador da fábrica. Naquele tempo que pensavam diferente de mim, diziam, não, Lula, você está errado, cara. A robotização vai melhorar a produção de carro, vai tirar o trabalhador do serviço pesado, ele não vai precisar mais soldar, vai ter o robô para fazer, ele vai poder trabalhar de terno e gravata. Falava assim. Ele vai poder comer num restaurante de mensalista. Você sabe o que cresceu? O desemprego. Sabe o que cresceu? A favela. Sabe o que cresceu? A miséria. Porque a empresa, naquele tempo, tinha 40 mil trabalhadores, produzia 1.200 carros por ano, e hoje ela tem 12 mil trabalhadores, produz o dobro de carro. Ou seja, quem é que ganhou? Não foram os trabalhadores. São Bernardo do Campo tinha medo de favela, São Bernardo do Campo hoje tem, sabe, um monte de favela. Então, redução de jornada de trabalho não precisaria nem ser discutido, os empresários é que deveriam propor. Gente, nós estamos ganhando mais dinheiro com os avanços tecnológicos, nós estamos ganhando muito mais dinheiro, então é possível que a gente não precise que o povo trabalhe, sabe, todo esse tempo, de segunda a sábado. O que seria isso para a economia? Seria, na verdade, um aumento de oportunidade para que o povo pudesse estudar mais, ter mais lazer, ficar mais em casa com a família, cuidar melhor dos filhos, sabe? Seria isso. E eu acho que, do ponto de vista econômico, não pesa nada, porque a tecnologia ganhou. Renan, eu trabalhava numa máquina, eu fazia um parafuso que tinha uma rosca à direita de um lado, uma rosca à esquerda do outro, que juntava a parte dos blocos do motor de navio. E, Alckmin, eu fazia 4 por dia. 4. E era lucrativo. A empresa comprou uma máquina que fazia 80 por dia.
E eu, ao invés de ser um artesão, um artista, que era o torneiro mecânico, eu virei um operador de máquina. Colocava lá o ferro, lá, fazia sozinho. Então eu virei um operador de máquina, eu caí profissionalmente, porque eu era um artista, deixei de ser artista, virei operador de máquina. A empresa passou a ganhar 10 vezes mais do que ganhava. E o que aconteceu? Menos emprego. Eu não estou dizendo isso para alguém dizer, não, Lula é contra os avanços, não. Pelo contrário, eu até vi aquele holograma na inauguração do SBT News. Eu quero que você faça um holograma comigo. Ao invés de fazer um comício, eu faço 27 por dia. Durante 65 sabe? Eu quero ter. Você pensa que eu não vou querer aquilo? Eu vou aparecer em todas as cidades ao mesmo tempo, falando bonito. Bem, essa coisa é extremamente importante a gente ter em conta de que o momento que nós estamos vivendo exige que a gente seja mais profissional e mais pragmático. Eu até hoje não conversei com vocês sobre política. Até hoje. Um monte de vocês eu nem conhecia, ou conhecia de jornal. E eu, quando trago uma pessoa para ser meu parceiro, eu estabeleço uma relação de confiança. E nessa relação de confiança, as pessoas têm liberdade para montar o seu time, para fazer. A única coisa que nós não queremos é que cada ministro fosse o ministro dele. O programa é dele, a obra é que define. Não. Por isso é que nós criamos o PAC, que era para poder tentar enquadrar todo mundo. Nós agora vamos pôr uma disputa com quem? Nós vamos pôr uma disputa com alguém que nós sabemos que não tem o mesmo perfil de compromisso com a sociedade como nós. Qual é o perfil que algum dos possíveis candidatos e outros que não estão candidatos ainda têm para o povo pobre? Ora, a história vai se repetir. O povo vai voltar a ser invisível. O povo vai voltar a ser invisível porque essa gente não enxerga o povo. É por isso que nós precisamos fortalecer a democracia. Cada ministro aqui tem que saber que dia 8 de janeiro a gente vai ter o ato, aqui o ato simbólico contra o 8 de janeiro, aqui em Brasília. Portanto, os ministros que querem tirar férias, tirem férias, mas dia 8 estejam aqui, porque não é dentro do presidente convocar e os ministros não vierem. Então, Sidônia, é preciso saber que a gente vai fazer, tem que entrar em contato com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, para a gente dizer com a Suprema Corte, com as instituições, para a gente convidar todo mundo. Eles querem que o 8 de janeiro caia no esquecimento. E nós queremos que a sociedade não se esqueça nunca que um dia esse país teve alguém que não soube perder a eleição e resolveu, pela forma mais cretina, continuar governando esse país. Inclusive tentando matar nós dois. Nosso casalzinho aqui de periquita, dois anjos aqui, os caras quererem bolar um plano para matar eu e o Alckmin. Se fosse um cara bruto como você, Rui, mas eu e o Alckmin, os dois maiores anjos aqui. Bem, então veja, a coisa mais importante que vocês fizeram, junto comigo, foi resgatar a democracia brasileira. E nós precisamos aprender a valorizar a democracia. A valorizar a democracia não como uma conquista apenas no institucional. Não é a democracia só institucional. É a democracia da vida real. A democracia que o povo sabe é que a democracia é ele ter o direito de comer, ter o direito de trabalhar, ter o direito de ter acesso à cultura, ter o direito de ir e vir, ter o direito de fazer o que ele tiver vontade de fazer, desde que não interfira no direito do outro também. É isso que nós precisamos valorizar, e é o melhor sistema de governo, porque a sociedade ela coloca um e tira a hora que quiser. Ela tira, se for bom, fica, se não for bom, cai fora. Se é homem não presta, coloca a mulher. Se a mulher não dá certo, volta a colocar um homem. Se o homem não dá certo, eu coloco uma mulher. Coloco um preto, coloco um loiro, coloco um magro, coloco um gordo. Ou seja, o povo tem a liberdade de fazer o que ele quiser. Isso que é o exercício. E é isso que vocês ajudaram a construir nesse país. E é isso que hoje o Brasil simboliza para o mundo. É
É isso que o Brasil simboliza para o mundo. Eu tenho muito orgulho do Brasil ser um país muito respeitado no mundo outro. O Brasil é muito levado em conta no mundo hoje. Muito. E nós fazemos isso desde o meu primeiro mandato com o companheiro Celso Amorim. Eu dizia, Celso, nós temos que mudar a geopolítica do mundo. Não pode os mesmos G7 continuar mandando no mundo, não é porque ganharam a Segunda Guerra, ou seja, nós desistimos. E se nós desistimos, nós temos que dizer que nós desistimos, e nós temos que falar, sem ser melhor do que ninguém, mas também sem ser menor do que ninguém. Apenas queremos o direito da igualdade, das oportunidades, de falar o que a gente pensa do jeito que a gente sabe, de defender a nossa brasilidade, de defender a nossa cor, de defender o nosso jeito de ser, de defender a nossa cultura, sem se subordinar a ninguém. Vocês estão lembrados que eu dizia, nós não vamos ter uma briga muito séria com os Estados Unidos. Da mesma forma que eu disse que aquela crise de 2008 era uma marolinha no Brasil. Ora, nós restabelecemos a conversa com os Estados Unidos num tom muito razoável, num tom muito amigável. Não está tudo resolvido, mas vai ser resolvido. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que em tempo de crise tenha paciência. Você não precisa gritar tanto quanto o teu adversário. Minha mãe dizia, quando um não quer, dois não brigam. E eu não quero brigar com o Uruguai, por que eu vou brigar com os Estados Unidos? Sou doido. Não, eu quero paz. Não quero brigar com a China, não quero brigar com a Índia, não quero brigar com a Rússia, não quero brigar com a Bolívia, não quero brigar com a Argentina, não quero brigar com ninguém. Eu quero que o Brasil tenha uma política de paz, porque esse continente é um continente de paz. Aqui nós não temos armas nucleares, aqui nós não temos há 200 anos o ápice da guerra. E é por isso que eu falei com o presidente Trump. O poder da palavra pode valer mais do que o poder da arma. Custa menos e demora menos se a gente tiver disposição de fazer. É por isso que eu valorizo muito a democracia. E é por isso que eu disse ao Trump, se você tiver interesse de conversar com a Venezuela corretamente, nós temos como contribuir. Agora é preciso ter vontade de conversar. É preciso ter paciência. E é assim que o Brasil tem se posicionado em todos esses atritos que têm acontecido no mundo e, por isso, nós ganhamos rentabilidade. Bem, outra coisa muito importante é o papel do Brasil tem que assumir na luta contra o feminicídio. Eu quero, nessa reunião ministerial, dizer para vocês que a gente sempre achou que a luta contra a violência contra a mulher era da mulher. E eu me convenci, pela brutalidade da violência que eu vi esses dias, pela conversa com a minha mulher, de que essa luta é para nós homens. Porque não é a mulher que é agressora, ela é vítima da agressão. Ninguém nunca viu um filme de uma mulher socando o marido na porrada. É sempre o contrário. Ninguém nunca viu um filme de uma namorada socando o namorado. É sempre ao contrário. E também eu dizia ontem, numa reunião que nós fizemos com o presidente da Suprema Corte, com a ministra Carmen Lúcia, com o Benjamin Herman, do Supremo Tribunal de Justiça, sabe, o que é que já viu um filme da mulher sendo algoz do homem? É sempre o contrário. Então, se nós homens somos os algozes, nós precisamos assumir para nós a tarefa de sermos solidários às mulheres e entrarmos nessa luta. Para a gente definir qual é o papel do Poder Judiciário, Lewandowski. Qual é o papel da polícia? Qual é o papel, sabe, do sindicato? Qual é o papel da igreja? Sabe, qual é o papel de todos nós nessa luta, em que, segundo os dados oficiais e não oficial deve ser o dobro,
quase que 1.900 mulheres foram mortas esse 2024, mais não sei quanto em 2023, 8 mil estrupos, sabe? E quantos em criança que a gente não sabe? Em quantos em criança? E isso está ligado a um processo da nossa formação cultural, ao longo de milênios, que a raça humana é isso. É o homem sendo, sabe, tratado como se ele fosse dono da sua companheira. Então, enquanto governo, nós precisamos mudar de comportamento. Nós temos que estabelecer políticas entrelaçadas com o Ministério da Mulher. Muitas vezes a Márcia se queixa, sabe, que muitas vezes ela procura um ministro para discutir uma coisinha qualquer. É sempre muito difícil. Nunca é sempre um ministro que quer discutir, sempre passa por uma pessoa ou outra discutir. Então, a política da mulher não é Ministério da Mulher. A política da mulher é do governo nosso, de todo o governo. E, às vezes, eu tenho a impressão, nós aprovamos 21 leis desde 2003. Aprovamos 21 leis. Mas eu estava vendo as leis que a gente aprova, é muita lei de compensação. É muita coisa de compensação. Tá? Não tem, assim, uma discussão mais séria. Qual é a pena que um cara que ofende, um cara que violenta, um cara que mata a mulher tem que ter? Aí, de vez em quando alguém fala, mas a mulher não se queixa. Lógico que ela não se queixa. Por que é que muitos trabalhadores não abrem processo quando estão trabalhando? Porque tem medo de ser mandado embora. A mulher vai na delegacia da queixa do marido, ela sabe, bom, a hora que meu marido foi intimado, o que vai acontecer comigo é que ele vai chegar em casa e vai me pegar na porrada. Ela não tem medo, não, ela está se protegendo. Ela quer retardar o sofrimento que ela tem. Então, qual é o papel nosso, enquanto governo, que tem que envolver governo federal, governo estadual, governo municipal, que tem que envolver sindicato de trabalhadores em qualquer âmbito? Porque eu falei para o Moisés esses dias, o Moisés foi na porta da Mercedes fazer uma assembleia da campanha salarial e já meteu um discurso contra o feminicídio. Ora, esse é o papel de todos nós, ministros, presidentes, dirigentes sindicais, pastores, padres, todo mundo que abrir a boca tem que falar. Nós temos que falar, porque nós precisamos transformar esse assunto no assunto da sociedade brasileira e não no assunto das mulheres que são vítimas. Então, eu queria que, a partir dessa questão, esse meu governo, mesmo aqueles que já estão preparando a saída para disputar as eleições, que eu não quero nem olhar para a cara de quantos estão aqui, não quero nem olhar para a cara, eu só queria que vocês, enquanto vocês estiverem no governo, vocês agora vão ter que colocar a questão do feminicídio na pauta de vocês, tá? Para que a gente transforme isso numa causa nacional. Eu acho que se a gente criar uma indignação, nós que somos homens, que não batemos nas nossas mulheres, que não violentamos ninguém, nós temos que ter a responsabilidade de educar aqueles que não são como nós. Nós temos a obrigação, em cada ato público que a gente fizer, quando o Renanzinho for inaugurar uma estrada, tem lá 30 peões de negócio, tem que falar para eles. Falar para o cara, ao invés de você querer bater na sua mulher, dá uma cabeçada na parede para ver como dói, porra. Faça alguma coisa, menos bater na sua parceira. Então, se a gente transformar isso numa política de governo, a gente pode reeducar prefeito, reeducar governador, reeducar a sociedade, e a gente pode vencer mais rapidamente. Na escola, Camilo, querido, o que a gente faz na escola? Para que um menino não pense que é superior à menina. Porque eu sei como que é a educação de homem. O homem, todos nós aqui que somos pais, que temos filha, nós queremos que a nossa filha case aos 30 anos virgem. Ninguém pode tocar nela. Agora, o meu menino tem que ser macho. Quando ele completar 14 anos, eu tenho que levar ele para algum lugar, porque ele precisa aprender. Não é assim? Eu estou falando com pais aqui. Todo mundo aqui é pai. Meu filho é um machão. A minha menina tem que virar uma santinha ali.
As mulheres não querem uma vida, as mulheres querem ser iguais a gente. Elas já provaram que tem tanta competência quanto nós, e às vezes muito mais competência. Outras mulheres trabalham, eu já falei ontem, a mulher trabalha de torneiro, a mulher trabalha de ferramenteiro, a mulher trabalha de soldador, a mulher pilota avião, a mulher dirige barco, a mulher dirige caminhão, a mulher corta cana. O que falta na mulher? Que ela tem que ser tratada como se fosse inferior e o cara achar que é proprietário dela. Então, companheiros, veja que engraçado. Aos 80 anos de idade, eu descubro que tem mais uma causa para eu colocar na minha cabeça para não ficar velho. E de causa em causa, eu vou chegar aos 120 anos. De causa em causa, eu vou chegar aos 120 anos. Por último, queridos companheiros e queridos companheiros, eu quero confessar para vocês que eu estou encantado com as apresentações feitas aqui. É muito importante que a gente saiba que nunca teve nesse país um governo que fez o que vocês fizeram. Pode falar com orgulho, pode ter orgulho. Nunca houve nesse país um governo que fizesse 20% do que nós estamos fazendo de política de inclusão social. E, obviamente, que isso é um instrumento. É um instrumento social, mas é um instrumento da disputa política. Eu quero saber o que os nossos adversários vão falar. Eu quero saber o que eles vão propor. Eu quero saber qual é a novidade que eles têm para disputar conosco. Mas isso tem que ser uma coisa de cada um de nós. De cada um de nós. Então, companheiros, eu quero Haddad, quero Rui, quero Gleice, companheiro Sidônio, muita gente, eu sei que tem muita coisa para falar. Eu tenho discutido com o companheiro Zé Múcio, de que se a gente quiser discutir a questão da defesa séria, nós vamos ter que definir, sabe o que nós queremos na verdade de defesa? Para que a gente não ficar só discutindo a aposentadoria de militar. Nós temos que discutir para que servem as Forças Armadas, para que não precisa dela. E aí tem que ter dinheiro. Porque eu não quero general gordo, aposentado, dizendo que vai servir à guerra. Não, eu quero um soldado preparado, bem armado, pedindo a Deus que nunca precise utilizar as armas, mas se precisar, estaremos prontos. Isso é muito importante, segurança pública. Todo mundo falando, precisa discutir segurança pública, segurança pública. Ora, eu nunca quis discutir segurança pública, porque não era papel do governo federal, porque a Constituição não dá ao governo federal o direito de se interferir na segurança pública. Por menor que seja, a segurança pública é um problema do governador Renan quando ele assumir. E se a Polícia Federal se meter lá sem conversar com ele, ele vai pegar o telefone e vai me ligar. Pô, presidente, então tem interferência no meu estado. Então, por isso que eu quero aprovar a PEC. Porque depois que aprovar a PEC, que definir qual é o papel da União na questão da segurança pública, nós vamos criar o Ministério da Segurança Pública nesse país. Qual é o papel da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal? Qual é o papel de investimento do governo? E aí, companheiro Haddad, companheira Simone, companheiro Ri, não é com essa merreca de dinheiro que a gente tem hoje que a gente vai criar segurança pública. Segurança pública significa dinheiro para investir em mais soldados, para investir em mais inteligência, para investir em mais estrutura. Senão, a gente fica desmoralizado. Dito isso, meus companheiros e companheiras, 1h40 minutos, 1h40 minutos, eu quero terminar essa reunião dizendo a vocês o seguinte: um Feliz Natal para todos vocês. Todo mundo que puder, por favor, quem tiver um senador amigo, não deixe de ligar para desejar Feliz Natal e pedir voto para o Messias. Eu não indiquei o Melancia. Eu não indiquei o Messias porque ele é meu amigo. Eu indiquei o Messias porque ele é um grande advogado e o país tem gratidão pelo que ele fez em defesa da presidenta Dilma Rousseff. Desde lá,
ele continuou sendo leal. Tá? É só para saber, a indicação dele é por mérito, não é por amizade pessoal, é por mérito. Bem, dito isso, companheiras e companheiros, eu quero agradecer a cada um de vocês, desejar a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e que a gente possa estar junto até pelo menos o mês de abril, quando vocês terão que se afastar. Quero dizer para vocês que eu estou preocupado com a América Latina, estou preocupado com as atitudes do presidente Trump com relação à América Latina, com as ameaças. Estou preocupado. Nós vamos ter que ficar muito atentos, sabe, com essa questão. Mauro, você, se viajar, não viaje para longe. Vamos ficar aqui porque, quem sabe, a gente tenha que falar com alguém. E eu estarei aqui no Brasil, vou viajar para um lugar bem pertinho. A Marinha está pedindo para eu falar do clima. Não vou falar do clima, só falar de uma coisa que nós fizemos nesse país. Eu tinha dito que a gente tinha feito o melhor G20 da história do G20. Depois nós fizemos o melhor BRIC da história dos BRICS. E eu dizia que a gente ia fazer a melhor COP de todas as COPs. E quero dizer para vocês que, de vez em quando, a gente acredita na teimosia. Porque foi um sucesso a gente teimar de fazer essa COP na cidade de Belém, no estado do Pará. Porque tinha gente que falava, não, porque São Paulo já está tudo pronto, São Paulo já tem hotel, o Rio de Janeiro já está pronto. Olha, mas o Brasil não é Rio de Janeiro e São Paulo. O Brasil é Pernambuco, é o Ceará, é Alagoas, é a Bahia, é o Pará, é o Amazonas, é o Acre, é Roraima. O Brasil é muita coisa. Se a gente não ousar de fazer as coisas em outro lugar, a gente não consegue fazer. E a verdade é que Belém deu um show. E o povo do Pará deu um show e meio, porque não tem ninguém que tenha ido num boteco, numa festa, que não saia lá, sabe, extraordinariamente embevecido com a qualidade da comida, com a qualidade do povo e com a participação do movimento social Bolos. Foi a passeata mais extraordinária feita, sabe, numa COP30 que vocês fizeram na cidade de Belém. Tá, então, Marina, é o seguinte, o Brasil, mais uma vez, provou que nós não somos um paísinho qualquer. Nós somos grandes e o Brasil saiu mais respeitado. Muito, mas muito respeitado, pela aprovação do TFFF, ou seja, do Fundo de Florestas para Sempre, que foi um sucesso extraordinário, sabe, que foi vendido e vai angariar muito dinheiro. Eu espero que o Haddad, que o Aloysio Mercadante, que o Banco do Brasil arrecadam muito dinheiro para o TFFF. E que a Caixa Econômica e o ministro Jado, quando fizer uma casinha, não se esqueça de uma planta na frente da casa, porra. E não se esqueça da biblioteca nos conjuntos habitacionais. E a última coisa que eu queria falar é o seguinte, e também a questão do mapa do caminho, que foi uma invenção extraordinariamente bem feita, que fez com que o Brasil tivesse a coragem de dizer que nós queremos disputar, sabe, a questão da discussão sobre o fim da utilização do combustível fóssil nesse país, sem ferir ninguém, sem ofender ninguém, apenas discutir, criar um cronograma para a gente ver. E os países petroleiros vão ter que aprender que eles podem entrar nessa, ajudando a produzir energia renovável nos países em que não tem petróleo. O continente africano está ávido a receber a ajuda dos países árabes para produzir coisa alternativa, energia alternativa. E, por último, dizer para vocês que na reunião de Hannover, em abril, que eu esqueci de falar, é uma reunião que vai ser marcada. Eu fiz um desafio para Mercedes-Benz, na porta do Palácio do Planalto. Eu fiz um desafio ao primeiro-ministro da Alemanha, de que nós estamos pagando o caminhão brasileiro muito caro, porque a gente é obrigado a pagar um mix tecnológico que tem no caminhão para combater a emissão de gás de efeito estufa, e cada vez que o mix novo, o caminhão aumenta aqui no Brasil 15%. O Brasil não precisa do mix deles. O Brasil não precisa. Por quê?
Porque eu quero provar para ele, enquanto a Europa vai toda metida lá, falando em nome da OCDE, sabe, que em 2050 eles querem criar 40% da energia renovável, eu quero mostrar para ele que em 2025 o Brasil vai ter 53% de energia renovável. O que eles querem em 50 nós já temos em 2025. E o desafio que eu fiz é o seguinte: eu quero testar um caminhão da Mercedes-Benz lá em Hannover, com combustível nosso e o combustível dele, para a gente provar qual é o combustível que tem menor emissão de gás de efeito estufa. Eu vou dizer para vocês, o nosso biodiesel, misturado com óleo diesel, tem 83% de emissão a menos de gás de efeito estufa. É esse desafio, Zé Múcio. É esse desafio, meu querido, que a gente vai fazer. Então, esse país está pronto para ser chamado de grande nação. Nós nunca tivemos tão bem. Você pensa que eu não fico orgulhoso quando a Haddad fala porque é a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil? Lógico que eu fico orgulhoso. É o maior aumento do salário mínimo acumulado. Eu fico orgulhoso. Porque eu sei que eu tenho alguma coisa a ver com isso. E eu sei que isso aconteceu no meu governo. Não poderia ter acontecido nos outros? Poderia ter acontecido em todos os governos. Por que não acontece? Porque pobre não é levado em conta nesse país pela classe política brasileira. Tenham em conta isso, para a gente não se iludir. Quando a gente fala taxar o super rico, é importante a gente saber que quem vai pagar a taxação do super rico é o pobre. Porque o super rico tem uma facilidade enorme. Ele nunca vai tirar do lucro dele o que ele vai pagar. Ele vai tirar do consumidor. Quem vai colocar o percentual no produto que ele fabrica e quem vai pagar é o Lulinha que vai comprar. É assim que funciona a coisa. É assim que funciona a economia. No mundo inteiro. Então, gente, vamos em frente, que atrás vem gente. Um abraço, muito obrigado por tudo que vocês me ajudaram a fazer nesse país. Olha, a comida eu acho que vai ser aqui mesmo. A gente vai limpar essas mesas aqui, cada um vai fazer seu prato e a gente vai comer aqui ou comer lá fora também. Bom, nós acompanhamos ao vivo o discurso do presidente Lula durante reunião com os ministros na residência oficial da Granja do Torto, aqui em Brasília. A equipe do governo fez um balanço das ações e resultados das políticas públicas. E nós ficamos por aqui. Continue